Agora, no final de julho, acontece a Semana Rosiana, uma coleção de homenagens ao Guimarães Rosa, esse que é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. Então, para conversar sobre Guimarães Rosa, eu estou aqui com o Maurício, Oi, gente. com o Marcelo Maluf Olá. e com a Ju Palermo. Oiê! Os três são professores de literatura, conhecem bastante da obra e da vida do Guimarães Rosa, e a nossa ideia é conversar com você sobre alguns trechinhos das obras, sobre quem foi essa pessoa, o que ela fez de importante para a nossa literatura nacional. Então vamos lá, conversar sobre Guimarães Rosa. Então cada um tem uma relação, né, com o autor, com a obra. Eu tenho uma relação muito próxima com Guimarães Rosa desde os últimos 3 anos, por causa da viagem de Cordesburgo. A gente vai para a cidade natal do Guimarães Rosa com um grupo de estudantes, de professores. No ano passado, inclusive, a gente teve o privilégio de estar com a Ju Palermo, com o Marcelo Maluf, lá em Guimarães Rosa, né, Mal? Então, eu acho que essa vivência da cidade foi o que me aproximou da obra. Lembro que no colégio, para mim, era muito difícil ainda me aproximar das palavras dele. Então, eu queria perguntar isso. Quem é Guimarães Rosa para vocês? Como é a relação de vocês com Guimarães Rosa? Bom, para mim, eu sempre falo que foi muito difícil esse meu momento de encontrar o Guimarães Rosa. Eu fiz colégio técnico em eletrônica, eu não tive contato com ele durante o ensino médio, eu fui descobri-lo na faculdade. Eu sou um cara super urbano e eu realmente não gostei. Não, sabe, o Guimarães Rosa. Então, o Renan já falou, é um cara de Cordesburgo, sertão mineiro, uma cidade de 8.000 habitantes, fala muito daquele local e da natureza em torno e da relação dele com aquela natureza, e isso nunca me disse respeito, né? Eu tinha essa impressão, meu Deus, essa obra não é sobre mim, até ir a primeira vez para Cordesburgo. Eu fui a primeira vez para Cordesburgo em 2007, então faz 13 anos, a primeira vez, e descobri o grupo Caminhos do Sertão, que é um grupo lá de Cordesburgo que faz narrações da obra, e a primeira vez que eu ouvi a obra, que eu já tinha lido várias vezes, sobre a qual eu dava aula, a primeira vez que eu ouvi da boca daquelas pessoas, isso foi realmente para mim uma iluminação. Eu não vou dizer que ele é o meu autor preferido, eu acho que nem existe isso, né? São muitos, tantos com quem a gente vai se encontrando ao longo da vida, mas ele é um cara que eu aprendi a gostar. Isso é muito interessante, porque para mim, no meu processo, né? Eu demorei para gostar e devagarinho ele foi entrando na minha vida de uma forma tão intensa. Nesses últimos anos, todas as vezes, eu vou para Cordesburgo todos os anos, desde então, alguns anos eu fui 2 ou 3 vezes, então me sinto muito em casa lá, o que é estranho para mim, porque não tem nada a ver comigo, mas chegando lá eu tenho essa sensação daquela rua, daquele hotel, daquele portão, que me dá uma sensação de familiaridade muito grande. Eu gosto, né, dessa coisa de me tornar amigo dos autores, de certa forma, de tentar encontrar neles respostas para as minhas questões. É o mesmo Guima, que eles né? sejam de outro mundo. Eu ia falar isso. Eu chamo ele de Guima, assim como eu chamo o Drummond de Drudes, justamente por me sentir próximo. E lá em Cordesburgo tem uma estátua dele, né? Tem um monumento grande, mais do que uma estátua dele, mas enfim, tem uma que eu vou sempre lá falar: oi Guima, que Às vezes bom, só. vem de novo. Então, eu acho que o meu negócio com ele é um pouco por aí. Um homem que me mostra um mundo que não é meu, por meio da literatura, de uma literatura muito específica e muito diferente, né? E, portanto, muito instigante. E vocês? A Ju foi a primeira vez, eu tive essa honra de participar da primeira vez que ela estava lá em Cordesburgo. E essa viagem, né, pessoal, para quem está ouvindo a gente aqui, imagino que alguns de vocês já tenham ido conosco, porque, afinal de contas, faz muitos anos. E essa viagem é uma coisa estranha, uma coisa longa, são 12 horas ou
11, 12 horas de ônibus, de van, um lugar difícil, né? Um lugar que você chega, eu me lembro sempre conto isso. A primeira vez que eu cheguei lá com alunos, eu pensei, meu Deus, espero que esse negócio seja bom. Eu sabia que era bom, mas eu tinha experimentado aquilo sozinho. Porque a viagem... E eu vivi esse momento com a Ju. E o mais legal é que eu não conhecia a Ju. Ela é professora do Pandora, que é de grandes amigos meus, no lugar onde eu já trabalhei, né? E foi o Varela, um dos donos do Pandora, que sugeriu que nós levássemos a Ju. Nós aceitamos na hora ainda. Olha que perigo, hein? Podia ser uma chata. Mas nós aceitamos na hora, ela foi e ela, acho que teve esse primeiro contato físico, pessoal, com o Guima lá, né, Ju? Foi no ano passado, né? 2019. Aliás, eu não conhecia ninguém. Não só não conhecia o Maurício, como não conhecia absolutamente ninguém, né? E, enfim, Mas a gente sentou do ladinho e foi bom. Foi ótimo, olha nós aí. Eu não li Guimarães no meu ensino médio, porque eu fiz magistério, então eu não tive a disciplina de literatura como os meus alunos hoje têm. Eu também não me lembro de ler Guimarães na Unicamp. Não sei se na época não tinha nenhum, porque tem isso, né? Os cursos, às vezes os professores dão um curso daquilo que eles gostam, Claro. Talvez não tivesse nenhum rosiano, assim. Não me lembro de ter visto Guimarães na Unicamp. Então, meu contato com Guimarães foi já como professora para dar aula. Ó, isso aqui vai cair no vestibular, eu tenho que ler e explicar para os alunos essa obra que é tão difícil, né? Que era Sagarana, e já sou muito sincera e já digo aqui que não gosto de Sagarana. Depois eu fui para Cordisburgo, que é a coisa mais maravilhosa do mundo e que todo mundo tem que ir, né? Quem gosta de Guimarães tem que ir obrigatoriamente, quem não gosta tem que ir também porque muda a vida. E quando voltei, eu fui ler o Grande Sertão Veredas. E aí, aí sim, hein? Esse sim, esse Guimarães eu gosto. Mas é o mesmo. Não é, para mim não é. Para mim, Grande Sertão é muito diferente de Sagarana. E o Campo Geral também muito diferente, que a gente vai falar mais para frente. Para mim, o Guimarães para responder a pergunta que o Renan fez, eu não sei, mas ele me traz uma memória afetiva, uma coisa do meu avô, assim, causos que o meu avô me contaria. Eu sou daqui do interior, né? Eu sou de Campinas, mas minha mãe é de Itu, meu avô é de Sorocaba, minha avó de Charqueada, minha outra avó é de São Pedro. E tem um pouco dessa coisa de chácara do vô quando era criança. Eu não sei explicar, mas é uma coisa meio Gabriel Garcia Marques também com Oceano de Solidão. Essas histórias meio fantásticas que o meu avô poderia me contar. Eu acho que o Guimarães bate em mim nesse lado, nessa história desses homens bravos, esses jagunços. E quando o Mal fala que o mundo do Guimarães não é o mundo dele, também não é o meu, mas ao mesmo tempo é. Então eu acho que para mim Guimarães pega por esse lado da história, da contação de causos, assim. Enfim. É que o sertão é o mundo, né? Então, quer dizer, quando eu vejo num mundo que não é meu, coisas que são minhas, entende? O amor, o medo da morte, a relação com Deus, isso me esclarece coisas para o meu mundo. Porque a gente consegue fazer esse transporte, né? Nossa, que estranho esse jeito que o cara se relaciona com Deus. Puxa, olha como ele aborda a morte, como isso é diferente para mim. E isso amplia, né? O sertão está dentro de nós, né? Talvez uma definição aí que ele nos traz. E você, Marcelo? Eu acho que eu tenho uma trajetória parecida com a da Ju. Eu não li Guimarães Rosa no ensino médio, mas eu lembro de ouvir falar. Então tem sempre esses autores que a gente ouve falar, que a gente sabe que são autores importantes. E na Unicamp eu lembro também, como a Ju, não fiz nenhuma matéria sobre Guimarães Rosa, ou uma matéria que eu tivesse que ler Guimarães Rosa, mas eu lembro de um dia, numa promoção aleatória de internet, comprar a obra completa do Guimarães Rosa e falar, bom, eu já ouvi esse conto, A Terceira Margem do Rio, e eu acho que eu preciso ler isso. E aí eu lembro que eu li e eu falei, caramba, eu não entendi nada, mas eu acho que isso é muito bonito. Eu acho que o Guimarães Rosa ele consegue trazer para a gente, acho que juntando um pouco o que o Mal e a Ju falaram, essa questão de um outro mundo, mas de uma forma literária. Eu estava pensando isso lendo o Campo Geral, que é um pouco isso só existe na literatura, mas ao mesmo tempo todo mundo consegue se identificar de alguma forma, seja com uma lembrança do avô, seja com uma lembrança de um passado, seja com alguma identificação com alguma história ou com alguma reflexão que ele faz dentro do conto, mas ele constrói isso de uma forma
tão literária e, ao mesmo tempo, tão oralizada, que você fala, caramba, o que é isso? Né? Eu lembro de ficar pensando, tem um texto do Walter Benjamin que chama O Narrador, que ele fala que a gente perdeu a arte de narrar, né? A arte de contar histórias e passar conhecimento para frente com o advento da modernidade. E eu acho que o Guimarães Rosa ele consegue fazer isso de uma forma tão interessante, tão diferente, que nos desloca um pouco no espaço-tempo, né? A gente não sabe que época esses textos foram escritos, que época esses textos se passam, mas, ao mesmo tempo, tem uma sabedoria colocada ali, literariamente, que mexe de uma forma que eu acho que se a gente não leu Guimarães Rosa na adolescência, ele vai permanecer com a gente para o resto da vida. E eu acho que Cordesburgo é um pouco isso, né? Essa transformação, né? A gente vai para lá, entra em contato com pessoas que não são do nosso mundo, né, desse mundo mais urbanizado, e fala, caramba, eu consigo pensar como essa pessoa, eu consigo ter identificações com essa pessoa, mesmo ela não fazendo parte do meu mundo. Então, essa questão da aproximação que a literatura traz, eu acho que é muito legal. E isso é, de fato, sem essa coisa brega do transformador, mas é, de fato, transformador, porque você vê o mundo com uma outra lente, né? Você vê o mundo com uma outra forma, assim como o Miguelinho, eu acho, a questão dos óculos e tudo mais. Você enxerga o mundo de uma forma diferente. Eu acho que isso é bem especial do Guimarães Rosa, né? Poucos autores conseguem fazer isso. E aí, Marcelo? Aqui, pode falar. Eu estou pensando que eu sou o Maurício, você sabe, né? Eu estou pensando que o Guimarães saiu de Cordesburgo aos 9 anos, que é a idade do Miguelinho no Campo Geral. É interessante, porque o Guimarães Rosa foi morar com os avós em Belo Horizonte para estudar, né? Era um procedimento meio comum quando os pais conseguiam, e ele fez medicina e se transformou numa outra coisa muito diferente daquele universo. E se sentia extremamente entediado e cansado de atender as pessoas num consultório numa cidadezinha em torno de Belo Horizonte. E começou a estudar línguas para conseguir abrir a cabeça e conseguir visitar outras culturas, outras pessoas, outras realidades diferentes daquela que estava enchendo o saco dele. Vou aproveitar... Esse cara que é um poliglota, né? Fala, desculpa. Vou aproveitar seu gancho para a gente ir para o segundo bloco, falar da obra dele. Acho bom. Vamos lá. Então, a ideia desse segundo bloco é a gente falar um pouco sobre a obra do Guimarães Rosa, ler até alguns trechinhos aqui, mas acho que antes disso a Ju Palermo quer contar um caos, não é isso, Ju? É muito rápido. Eu fazia terapia, porque agora eu parei, mas eu fazia terapia, e a primeira vez que eu entrei no consultório, eu sempre entro com muito receio, assim, né? Tipo, vamos ver se esse cara aí, né, vai me entender, se eu vou gostar dele e tal. E eu lembro que na primeira consulta, o meu terapeuta citou Guimarães Rosa e Caetano Veloso. Eu falei, é esse aí. E ele tinha um quadrinho na sala dele, que era, sabe essas fichas? Ninguém mais sabe o que é isso, né? Essas fichas que a gente usava de fichamento, que é tipo cartonada, cheia de linhas, com umas coisas escritas à mão, que ele ampliou e enquadrou. E um dia, acho que foi na própria primeira sessão, eu falei para ele, o que é isso? Ele falou, isso aí é quando eu tinha 17 anos, eu li Grande Sertão Veredas, e eu comecei a anotar todos os nomes que ele usa para se referir ao diabo. E aí ele transformou isso num quadrinho e botou na sala de terapia, que eu acho, assim, que realmente é uma coisa sensacional. Legal. Então, só queria comentar. E Ju, posso fazer ano que eu tive. Vou fazer um gancho aí, porque você está falando de análise, né, terapia, e do Guimarães, e do Grande Sertão, mais especificamente. E aí, o próprio Guimarães Rosa, em uma série de entrevistas que ele deu, fala que o Grande Sertão é uma autobiografia, né, um tipo de autorreflexão irracional, assim, uma coisa em que tem algo dele ali, né, naquelas personagens, tem algo dele naquele processo elaborativo mesmo. Então, acho que é um acerto esse psicólogo ter lido, tem tudo a ver, né, com a própria proposta de vida do Guimarães Rosa, eu acho. Eu queria pegar o gancho do que o Marcelo estava falando no primeiro bloco, a respeito de uma compreensão que às vezes falta, né? Quer dizer, como que você pode ser uma obra transformadora se você não entende? A gente vive, de fato, nesse mundo tecnocrata, a ditadura do racional, né? Isso é horrível. Quer dizer, a gente só recebe e aceita e valida aquilo que chega até nós pela via racional.
E aí a gente tem medo e acaba se afastando do que a gente não consegue compreender e nomear. E acho que o Guimarães Rosa está nesse terreno do que não dá para compreender exatamente, mas a coisa vai indo e vai entrando na gente. Eu acho que o Grande Sertão é bem isso, né? É algo que você precisa se acostumar e mergulhar ali e começar a mesmo mastigar daquele E o jeito, mais né? legal, né, Mal, é que você às vezes não precisa entender, Pois é. né? Porque às vezes tem coisas que você não precisa entender, que não são explicáveis, né? Não precisam de uma elaboração racional para você sentir alguma coisa a partir daquilo. É tão difícil isso, né, Marcelo? A gente se desprender da compreensão racional de um mundo a que somos submetidos e obrigados, né? E eu acho que professor de literatura tem um pouco esse fardo, né, Ju, de ter que explicar tudo. E às vezes Nem quando a literatura... gente fala de simbolismo, que é um bagulho que não foi feito para ser entendido, mas a gente tem que explicar. Porra, acabou minha vida, né? Guimarães também vai por aí às vezes. Sim, A sim. gente eu acho que Cordesburgo tem isso, que é possível fazer o aluno, quando a gente vai com alunos, sentir, né, aquilo, experimentar na pele, vivenciar. É porque eu acho que as chaves, me parece que o que a gente está falando também é das chaves de leitura, né? Tem uma chave mais racional e objetiva para responder uma questão de múltipla escolha, mas também tem uma chave que é ir lá e ouvir o farfalhar das plantas e sentir o vento e ver o pôr do sol, lá em Cordesburgo, né? Eu estou pensando. Ou então mesmo na leitura, pensar na sonoridade, na cadência, no ritmo, né? Daquelas palavras encadeadas ali. Então, me parece que são outras chaves, talvez não caminhem para uma leitura racional, mas que sejam de um método compreensivo, né? De uma tentativa de leitura. Assim. Eu sugiro que o Marcelo mostre o trechinho que ele trouxe para ler, porque a gente pensou nisso, para você que está ouvindo esse podcast, né, ou assistindo aqui esse vídeo no nosso canal do YouTube. A gente queria degustar um pouquinho, fazer uma degustação de Guimarães Rosa, porque eu acho que isso que o Marcelo mostrou para a gente antes de começar a gravar tem bastante a ver com esse compreender, não compreender. O que você acha, Marcelo? Então vamos lá. Eu escolhi um trechinho do Campo Geral em que o Miguelim e os amiguinhos, os irmãos, os primos estão numa espécie de sítio e eles encontram com os vagalumes, né? E eles estão impressionados com a beleza dos vagalumes e estão chamando todo mundo ali para ver, né, a beleza daquilo. E aí vem essa seguinte cena. Se trançavam, cada um como se rachava, amadurecido quente, de olho de bago. E as linhas que riscavam o comprido naquele uauá verde luz-lino. Dito arranjava um vidro vazio para guardar deles vivendo. Dito e Tomezinho corriam no pátio, querendo pegar, chamavam. Vagalume, lume, lume, seu pai e sua mãe estão aqui. Mãe, minha mãe, o vagalume. Mãe gostava, falava, afagando os cabelos de Miguelim. O lumeio deles é um acenado de amor. Um cavalo se assustava, com medo que o vagalume pusesse fogo na noite. Outro cavalo patalava, incomodado com seu corpo tão imóvel. O vagalume se apaga, descendo ao fundo do mar. Mãe, o que é o mar, mãe? Mar é longe, muito longe dali, espécie de uma lagoa enorme, um mundo d'água sem fim. Mãe mesma nunca tinha avistado o mar, suspirava. Pois, mãe, então o mar é o que a gente tem saudade? Miguelim parava. Drelina espiava em sonho da janela. Maria Pretinha e a Rosa tinham vindo também. Então, eu acho que essa cena, né, quando ele fala, pois mãe, então o mar é o que a gente tem saudade, é um tipo de frase, de pergunta, né, que você entende, mas não entende. Eu acho que quando a gente, enquanto leitor, né, está lendo isso, para cada um tem uma espécie de significado. Né? Eles, no meio desse mutum, né, pensando no mar que eles nunca tinham visto, e o mar, essa saudade de alguma coisa que eu não vivi. Eu acho que o conto, né, como um todo, o Campo Geral, tem um pouco disso, né? A gente mais velho, lendo, adultos, tem essa saudade de uma infância, né? Quando eu estava lendo o conto, me veio muito na cabeça essa coisa do, né, quando você tá entrando na fase adulta e você descobre que a sua segurança é você mesmo, que não é mais a família, que não é mais o seu pai, que não é mais a sua mãe, né? Porque a gente tem isso quando criança, alguma situação de perigo ou que você não se sente confortável, estar com seu pai ou com a sua mãe é uma coisa que te dá segurança. E o conto mostra isso, o olhar
pelo olhar do Miguelin, né? Tem cenas que ele está com o pai e ele se sente seguro. E aí você lendo isso mais adulto, você fica, pô, será que agora a segurança está em mim? Será que sou eu? Né? Então, essa saudade do mar me vê um pouco isso, essa saudade de uma infância do se sentir pertencente a algum lugar em que você está seguro, né? Que você está ainda descobrindo o mundo. Não sei, me dá uma sensação Interessante, dessa. né? Porque para mim o que mais chama atenção, assim, grita para mim quando você lê, é o amadurecido quente. Quer dizer, como que ele É bonito define isso, né? amadurecido quente. E essa, além do patalada que você caprichou aí na hora de ler, ainda tem o Luzlino, vagalume, lume, Uauá. lume, Luzlino. Tem uma música, né? É uma música. Não tem nada fora do lugar, né? Então, acho que ou te pega porque o mar é de onde a gente tem saudade, ou te pega porque você viaja na música, ou por causa de uma palavra. E aí você imagina você sentado de noite olhando os vagalumes e lendo isso. Quer dizer, eu já me sinto aqui com toda essa luz vendo o vagalume, de certa forma. E aí, uma coisa que você me ensinou, né, Mal, nas aulas que eu tive com você, é de Adoro ler essa parte. de ler a obra de Guimarães Rosa em voz alta, muitas vezes, né? Uma técnica para você mesmo conseguir perceber a sonoridade. E falando em musicalidade, também não é à toa que lá em Guimarães Rosa, o de Souza capricha no violão, na voz, né? Você sabe que Transforma em música. já é a segunda vez nesse podcast que o Renan troca o nome Cordisburgo por Guimarães Rosa. Isso é muito interessante, né? Ele fala lá em Guimarães Rosa, quando eu estou lendo uma obra do Vamos levá-lo para aquele terapeuta que eu mencionei aqui. Isso, porque tem algum problema aí. É que eu acho para mim é sinônimo. Eu e a Ju trouxe um pedacinho também lindo aqui. Você está vendo que a gente está tentando não dar spoiler, porque foi uma decisão que nós tomamos. A gente quer incentivar você a ler o Campo Geral, que é apelidado de Miguelin, e a gente está falando desse livro em especial porque ele está meio na moda, né? Mas está na moda porque está na lista da FUVEST, está entrando agora, tal. Mas a gente já mencionou aí o Grande Sertão, e a Ju já falou da dificuldade dela inicial com Sagarana, que é a mesma que a minha. Vamos ler, Ju, a parte do Miguelin conversando com o irmãozinho dele, o Dito? Eu sou o Miguelin, você é o Dito, tá? Tá bom. Dito, eu fiz promessa para pai e tio Terê voltarem quando passar a chuva e não brigarem nunca mais. Pai volta. Tio Terês volta, não. Como é que você sabe, Dito? Sei não. Eu sei. Miguelin, você gosta de tio Terês, mas eu não gosto. É pecado? É, mas eu não sei. Eu também não gosto de vovó Isidra. Dela, faz tempo que eu não gosto. Você acha que a gente devia fazer promessa aos santos para ficar gostando dos parentes? Quando a gente crescer, a gente gosta de todos. Mas, Dito, quando eu crescer, vai ter algum menino pequeno, assim como eu, que não vai gostar de mim e eu não vou poder saber? Eu gosto de Mãe Tina. Ela vai pro inferno? Vai, Dito. Ela é feiticeira pagã. Dito, se de repente um dia todos ficassem com raiva de nós, pai, mãe, vovó Isidra, eles podiam mandar a gente embora no escuro, debaixo da chuva, a gente pequenos, sem saber onde ir. Dorme, Miguelin. Se você ficar imaginando assim, você sonha de pesadelo. Dito, vamos ficar nós dois, sempre um junto com o outro, mesmo quando a gente crescer, toda a vida? Pois vamos. Dito, amanhã eu te ensino a armar urupuca. Eu já sei. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Isso não sei se porque eu sempre dividi quarto com a minha irmã, isso me lembra muito conversa que a gente tinha, porque você vê que não necessariamente um responde a pergunta que o outro fez, porque às vezes ele fala, eu não sei o que, eu gosto da Mãe Tina. É bem coisa de criança mesmo, né? Ao mesmo tempo que eles estão cada um no mundo, eles se encontram ali, e essa coisa dos irmãos. Ai, gente, a sobra é uma lindeza. E tem essa relação, esse universo infantil, né? Acho que o Guimarães Rosa nos apresenta esse universo ali do chamado nascida e criada ali no lugar que eles chamam Mutum, no Campo Geral,
nascido e criado ali, e vai trazendo por esse olhar infantil de quem está constantemente descobrindo aquilo, né? Tem Descobrindo outros não só contos em aquilo, né? que... Descobrindo o mundo, descobrindo os temas do mundo, né? Isso eu acho que foi uma das... eles chamam de novela, né? Eu acho que foi a novela mais bonita que eu li na minha vida. Assim, eu nunca acho que tinha tido assim, essa reação a um texto, porque não tem nada fora do lugar, é impressionante. Essa cena, para quem não leu o conto, se você faz uma rima temática com o final do conto, tem um tchanã ali nesse final, né? Que dialoga com essa cena. E aí você fala, caramba, é Ele isso. tem essa coisa de arquitetura, né? Estou pensando que isso é uma característica, não sei, você falou, agora me veio à cabeça o João Cabral de Melo Neto, e me veio à cabeça essa pegada do terceiro tempo do modernismo, né? Sei lá, de 45 para frente, depois do final da guerra, quando os autores estão outra vez muito preocupados com a forma, né? João Cabral é o poeta engenheiro. E isso que você fala, quer dizer, aqui há uma construção, que é essa construção sonora e também do enredo, como você muito bem aponta, que faz com que a obra tenha mesmo uma cara, uma personalidade. É isso. Sabe? O Guimarães Rosa tem uma personalidade muito marcante. Né? E acho que sempre é legal a gente dizer, porque a gente nunca sabe, né? Quem está nos ouvindo, mas desmistificar essa coisa da inspiração, né? Essa coisa da construção que você falou, da palavra pedra, do poeta engenheiro, no caso de João Cabral, e essa coisa de tá aqui, mas tem um eco lá e foi pensado, essa coisa que às vezes a gente tem de ai, como ele é inspirado, é um puta de um trampo, né? Nada Claro. Marcelo, nada sobra, nada é por acaso, porque tudo foi pensado, não é um arroubo de inspiração e aí vou escrever aqui, né? Então... E aí, foram quase 9 anos. Gente, desde que ele começou a escrever o Sagarana até ser publicado, foram 9 anos. E os editores dizem que arrancaram aquilo da mão dele, porque chega. E se você vê os manuscritos, eles são todos rabiscados, né? É muito legal essa ideia do artista obreiro mesmo. É o cara isso. Que monta. E o mais legal de tudo é que Corpo de Baile sai no mesmo ano de Grande Sertão Veredas, né? E você fala, pô, você tá de sacanagem que você publicou no mesmo ano Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas. No mesmo... Que o Miguelin era do Corpo de Baile, né? A novela Campo Geral, originalmente, ela foi publicada nesse livro Corpo de Baile. Que hoje em dia, eu acho que nem vende mais Corpo de Baile, né? Acho que é Manuelzão e Miguelin. Dividiram, né? Em 3 só. Manuelzão e Miguelin. A gente está falando bastante dessas obras, né? Do Manuelzão Miguelin, do Grande Sertão, mas também no Sagarana, quando a gente pega esse processo criativo do Guimarães, ele fez registros aprofundados dos biomas, né? Da fauna e da flora dos lugares em que ele está falando. Tem fichas técnicas, assim, olha, essa flor é desse jeito, com essa cor, com esse tamanho, nasce nesse lugar em que vivem tais animais, né? A especificidade dos pássaros, das árvores. Então, quer dizer, não é que ele tirava isso do nada, ele levou para a Alemanha uma série de fichas técnicas sobre os ambientes em que ele estava escrevendo, né? Isso me parece impressionante, um pesquisador, porque tem uma né? cena no Campo Geral, não é spoiler, né? Mas que tem um cachorro... Essa cena é tristíssima, né? Que um cachorro morre porque um tamanduá mata o cachorro. Aí você fala, caramba, como que o tamanduá vai matar o cachorro? Você lê a cena, você fala, caramba, o tamanduá mata mesmo, desse jeito. Né? Com esse abraço, né? Que é uma morte também metafórica, não sei, simbólica, acho uma morte bonita se morrer por um abraço. Eu estou pensando... talvez, a gente costuma falar, né? Isso, eu fico pensando nessas homenagens para o Guimarães Rosa, que o Guimarães Rosa sei lá, segundo quem, o autor mais festejado pela mídia no século XX, assim como Machado, o autor mais festejado no século XIX. E eles trocaram de lugar em 1908, né? Machado morreu em 1908, Guimarães Rosa nasceu em 1908. Parece que talvez não houvesse mesmo lugar para os dois neste mundo ao mesmo tempo. Uau. Vamos caminhar para o nosso terceiro bloco para dar algumas dicas para quem está gostando do assunto. Então, esse terceiro bloco é para a gente dar as nossas dicas, né? Para você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui, poder continuar.
a sua pesquisa, a sua investigação sobre Guimarães Rosa. Então, eu começo indicando uma série de entrevistas que o Guimarães Rosa deu e que estão disponíveis no YouTube, né? Se você pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar. É bem legal ouvir as palavras dele fora do ambiente literário e dentro de uma perspectiva jornalística. Acho que dá para aprender bastante sobre a vida dele também. Acho que essa é a dica. No geral, vale bastante pesquisar também sobre o período que ele viveu na Alemanha e o fato dele e da Aracy terem feito um trabalho fantástico, fenomenal de conseguir facilitar o processo de visto, de expedição de visto para judeus virem para o Brasil durante o regime nazista. Então, ele é o nosso Schindler, né? Da lista de Schindler aí. Essa é a minha dica. Eu normalmente não gosto dessas versões cinematográficas, né? Esses clássicos da literatura, sei lá, por exemplo, o Machado. Eu sempre acho que o Machado não é um cara para ser assistido, nem no teatro, nem no cinema, ele é para ser lido. E acho que o Guimarães Rosa tem um pouco isso também. Difícil transpor aquele universo para uma outra linguagem, que não a linguagem para a qual ele foi criado, né? Na qual ele foi criado. Mas eu gosto muito, apesar dessa minha fala, dessa minha ressalva, eu gosto muito do filme Mutum, dirigido pela Sandra Kogut. Então, é um filme fácil de encontrar, ele é lá da época de 2007, foi naquela época que eu me envolvi com ele, já revi várias vezes. É um filme sem trilha sonora, que tem os sons da natureza e dos animais como fundo, né? E cujos atores foram treinados pelo pessoal lá do Caminhos do Sertão. Brasinha, que é um grande cara aí, um dos cabeças do Caminhos do Sertão, preparou esses meninos, que eram meninos de lá, para falarem daquele jeito, para terem aquela linguagem, e é muito bonito o Campo Geral ali, transformado nesse filme que eu indico vivamente, Mutum, Sandra Kogut. A Ju Palermo, eu acho que você já sabe, ela tem um canal que chama Fala Pra Camões. E adivinha que ela não fez um vídeo justamente para o Guimarães Rosa e justamente que vai sair agora, durante essa semana, esse momento que nós estamos aqui escolhendo celebrar esse cara. Conta para a gente, Ju, mais detalhadamente isso. Vou fazer então um mini jabá aqui, né, do meu canal. É a proposta. O canal chama Fala Pra Camões, porque a gente fala muito. Se você quer vídeos curtos, não é lá o lugar, são vídeos longos. E a gente fez uma série de 3 vídeos, eu também chamei convidados, o meu amigo que adora Guimarães, que é o Guilherme, também professor de literatura, Guilherme Vilarim, e a Cris, que é uma amiga minha, que adaptou Guimarães para teatro. Você está falando aí, Mal, dessa história de adaptação, ela fala um pouco sobre esse processo, como foi. E aí a gente fala sobre Campo Geral, uma coisa um pouco mais aprofundada para quem está prestando vestibular, mas também a gente sempre puxa aí outros assuntos. São 3 vídeos, saiu um, vai sair o segundo agora essa semana, e o terceiro. Então, eu te convido a procurar lá no Fala Pra Camões. E lá tem, apesar de Sagarana não estar caindo mais, tem vídeos sobre a Hora e Vez de Augusto Matraga e sobre Sagarana, com trechos que eu gravei lá em Cordesburgo, participação do senhor Maurício. Oba! A dica também, são vídeos mais antigos, mas dá para ter um gostinho de Cordesburgo também. Eu sou fã do Fala Pra Camões, estou inscrito e já ativei o sininho lá. Eba! Eu também sou fã, também ouço toda hora, sempre pego ali. Aliás, sou fã da Ju, dos posts, dessa coisa meio youtuber dela, youtuber do bem, youtuber culta, é uma coisa que está em falta. Do bem. Total. Um Instagram que vale a pena. Ó. Isso. Siga a Ju Palermo e fale para Camões. Fale para Camões com Ju Palermo. Bom, e eu vou indicar, eu acho que talvez o meu conto favorito do Guimarães Rosa, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é uma obra-prima. E junto com A Hora e Vez de Augusto Matraga, tem um filme, já está falando de filme, que vale a pena, né, de 2011, do Vinícius Coimbra, que é uma adaptação de A Hora e Vez de Augusto Matraga, com o João Miguel fazendo o Augusto Matraga, o Irandir Santos faz o Kim Recadeiro, Chico Anísio faz Major Consilva e o saudoso José Wilker faz o Joãozinho Bem-Bem. E é um filme absolutamente maravilhoso. Eu acho que dialoga muito bem com o conto
e acho que os dois juntos fazem sentido. Então, leiam um conto, assistam um filme, que eu acho que vale a pena. Olha, Guimarães Rosa pode sim mudar a sua vida, viu? Pode. Eu vou fazer um último convite, então. Fala antes, Ju, fala antes. O que você quer? Não, eu ia dizer que a maior dica de todas, assim que a pandemia permitir, vamos para Cordisburgo. Paleta cultural, né? Vamos, claro, vamos juntos, vamos com todos vocês. É isso aí. Mas muito obrigado. Era isso, essa é a grande dica. Era isso. Grande dica. É isso, que bom. Estamos plantando uma sementinha aqui do Guimarães Rosa. Não que ele precise da gente, mas quanto mais crescer Guimarães Rosa por aí, né, quanto mais ele florescer, temos todos a ganhar. Muito obrigado. Que delícia conversar sobre Guimarães Rosa com vocês. Obrigado você que está nos ouvindo aqui também no Spotify, no canal do YouTube. Que a gente possa continuar a nossa investigação sobre arte, literatura, música, aqui no Arte Paleta. Um beijo. Obrigada pelo convite. Tchau. Beijo, gente. Valeu, adorei.